Oiê, Karina por aqui. Hoje eu vim aqui para ensinar vocês a fazerem essa peça, ou essa. Dá uma olhada. Gente, eu peguei essa revista muito antiga que eu tinha aqui. Essa revista tem 25 anos. Comecei a folhear porque eu queria trazer coisas para vocês diferente do que tem na internet. E aí eu vi esse tapete e me lembrei que eu já tinha feito esse tapete. Eu já tinha ele em casa. Não coloquei as franjas porque eu particularmente não gosto de franjas, que eu acho que embola depois que lava, estão vendo, ó? Mas eu fiz o tapete. Esse tapete aqui, eu tenho ele já há uns 15 anos. 15 anos usando, lavando, e olha que eu vou ser honesta que eu não sou muito cuidadosa com lavagem não. Eu coloco na máquina e o tapete tá intacto. Olha só, como eu falei, eu não fiz franjas. Eu vou fazer o bico um pouquinho diferente na aula pra vocês, porque na época eu gostava que fazia babado. Hoje eu não gosto mais, então eu vou ensinar um pouquinho diferente. Eu vou ensinar pra vocês deixarem desse jeito aqui, ó. Fazendo o desenho do tapete, porém assentado, sem babados. Mas eu vou fazer essa aula pra vocês. Aí eu quero trazer aqui uma curiosidade. Não sei se todo mundo hoje em dia nessa coisa de videoaula, né? A gente perde um pouco essa sensibilidade aqui pro que era de antigamente. Antigamente a gente fazia assim, ó, utilizando gráficos, ó. Eu vou trazer só como curiosidade pra vocês, ó. Ó, aqui tá a forma como a gente aprendia a fazer. Os gráficos, ó. Comenta aqui pra mim se vocês conseguem ler esses gráficos, se vocês fazem o trabalho por gráfico. Tem uma leve explicação aqui de como você inicia o trabalho. E aqui o gráfico. E aqui o gráfico do bico, desse biquinho do trabalho. Olha que interessante. Eu vou passar pra vocês as medidas desse trabalho, desse daqui, tá bom? Pode ser que dê uma leve alterada, embora eu vou fazer com o mesmo tamanho de fio. Mas eu vou passar pra vocês a medida que ele tá aqui, tá? Ó, do jeitinho que ele tá aqui, ele ficou com 77 mais ou menos aqui, nesse comprimento, por 41 de largura, de biquinho a biquinho. Então, como eu falei, pode ser que dê uma alterada, depende da tensão da agulha, o ponto da agulha, não sei exatamente com que agulha eu fiz aqui. Eu vou falar o que eu vou usar agora, no final do vídeo eu passo para vocês a medida que deu o trabalho que nós vamos construir na aula. Então, se você quer saber o que a gente vai construir na aula, como é que vai ficar, você dá uma avançada pro final, depois você volta. Mas essa peça pronta aqui, que eu fiz há 15 anos atrás, deu essa medida aí. E bora para os materiais que a gente vai precisar. Bom, como eu falei, eu fiz essa peça aqui no fio 6, eu vou fazer essa outra peça também no fio 6, vai ser esse barbante aqui, ó, número 6. Eu vou utilizar esse porque eu já tenho aqui em casa, esse aqui é da mesma marca desse aqui, ó. Vou pôr mais pertinho para vocês verem, ó, Têxtil Piratininga. Uma lava especial, é um fio 6, tá? Mas vocês podem pegar o fio 6 que vocês tiverem aí na casa de vocês. Então, eu vou usar um barbante fio 6. Deixa eu trazer pra cá. Vou usar uma agulha. Deixa eu ver se tá focando, gente. 3,5. Eu vou usar a tesoura pra remate, né? E eu gosto de fazer também os arremates, depois pra passar o fio, eu acho mais fácil, com a agulha de tapeceiro, né? Essa agulhinha mais grossinha aqui, ó, a pontinha. E eu também sempre gosto de ter uns marcadores. Pode ser até que a gente não use, mas eu gosto sempre de ter marcadores, ainda mais quando é ponto trabalhado, né, ó. Esses marcadores assim, se você não tiver exatamente esse, pega clips, pega o que você costuma usar pra fazer marcação. Antes da gente começar, eu quero explicar aqui pra vocês, porque é um trabalho um pouco mais complicado, né, bem desenhado, só pra vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui, como é que a gente vai trabalhar. Primeiro eu quero dizer que a gente vai fazer o comprimento como está na receita. Então, aqui a gente está trabalhando 5 motivos de comprimento. Isso aqui é um motivo, ó. Tudo isso aqui é um motivo, tá? Desde o começo desse desenho todo aqui até finalizar aqui esse acabamento. Isso tudo aqui é um motivo, tá? Então, o que significa que para cada motivo desse aqui, a gente usa 24 pontos. Então, se você quiser aumentar para fazer passadeira ou diminuir, de repente, para fazer um jogo americano, um tapete menor, você vai fazer isso aqui. Essa quantidade de aumento ou diminuição, 24 pontos. A mais ou a menos, tá? Porque a gente vai trabalhar com motivos. Ok. Como que a gente vai começar, tá? Eu tava dando uma olhada aqui no gráfico para poder explicar para vocês melhor
a condução, não vou ficar mostrando o gráfico, tá? Mas só para entender onde que começa. Esse trabalho, ele vai começar por aqui, ó. Por esta carreira, ou melhor, por esta carreira aqui, ó. Deixa eu até tampar com a mão para ficar visível para vocês, ó. Por essa segunda parte do desenho. A gente não vai fazer essa agora, ó. O trabalho começa aqui, então a gente vai fazer as correntinhas, vai começar a fazer esta onda aqui, vamos seguir, depois a gente volta e a gente vai seguindo assim. Depois que a gente finaliza aqui essa última carreira de pontos altos antes do biquinho, a gente volta para fazer esta última carreira com trabalho invertido, a carreira de ponto alto, e aí a gente faz o final do trabalho, bico, etc, tá? Só para vocês entenderem como é que vai ser o fluxo. Esse trabalho, ele é feito assim no comprimento, então, a gente começa aqui, a gente vai e volta, e vai seguindo isso aqui até o final. Eu vou dizer para vocês no fluir aqui da nossa aula, a quantidade de carreiras que a gente vai repetir, o processo de repeteco, etc, porque a gente, obviamente, não vai fazer esse trabalho todo junto. Vou fazer com vocês algumas vezes o motivo de cada carreira, até formar o motivo completo, mostrar como é que sobe e não tem segredo. Vocês vão fazer sozinhas aqui, a gente volta para ir finalizando tudo junto. Só que isso daí é essa geral para vocês entenderem por onde que a gente começa esse trabalho. Então, a gente vai começar aqui. Para iniciar esse trabalho, vocês vão fazer 121 correntes. E aí eu venho aqui com vocês para a gente fazer a vira e começar o trabalho, tá bom? Prontinho, já fiz aqui as minhas 121 correntes. E agora, a gente vai fazer uma corrente para dar, porque a gente vai fazer aqui 2 pontos baixos na sequência. Na verdade, a gente vai fazer, pra gente ter 3, né? Mas como a gente vai virar, então essa correntinha aqui, ela vai ser, a primeira correntinha, a gente vai fazer para dar a altura de um ponto baixo. Então, assim, ó, vamos lá. Essa primeira correntinha vai ser um ponto baixo. Então, a gente vai fazer, ó, uma correntinha para dar altura desse ponto baixo. Aí a gente vai contar essa que a gente acabou de fazer, ó, 1, 2, na terceira, entendeu? Aqui, ó, vou mais perto, ó. Vou voltar, tava com 121, fizemos mais uma correntinha. Aí a gente conta, a partir dessa da agulha, ó, 1, 2, na terceira, a gente faz aqui um ponto baixo. Aí, aqui, a gente já tem 2 pontos baixos, porque essa primeira correntinha que a gente fez para virar já conta como um ponto baixo. Aí, no próximo ponto, mais um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer uma correntinha. A gente já começou o motivo, tá, gente? Aqui. A gente começa o motivo exatamente aqui, nessa primeira correntinha. A gente faz uma correntinha e pula o ponto de base, a gente pula a correntinha de base. No próximo ponto, a gente vai fazer meio ponto alto. Então, dá uma laçada, lembra que pula uma, vai no próximo. Puxa o fio lá de trás e tira os 3 da agulha juntos. Isso aqui é o meio ponto alto. Aí, a gente vai dar outra correntinha, pula a correntinha de base. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto alto, pula o próximo, vem no próximo, um ponto alto. De novo, a mesma coisa, faz uma correntinha, pula uma correntinha de base, na próxima correntinha a gente faz outro ponto alto. Agora, a gente vai fazer 3 vezes igual. A gente vai fazer uma correntinha, pulo próxima correntinha de base e a gente vai fazer aqui um ponto alto duplo. Então, a gente faz o quê? Dá 2 laçadas na agulha. Então, pula a próxima, vem no outro, tira o fio lá de trás, dá uma laçada, tira 2, outra laçada, tira 2, outra laçada, tira 2. Ponto alto duplo. Uma corrente, pula a outra, na próxima ponto alto duplo, de novo, a gente vai fazer 3 pontos altos duplos. Pula, tira... Ah, eu não dei 2 laçadas, gente. Ponto alto duplo, 2 laçadas na agulha antes de entrar no ponto, tá? Então, puxa o fio lá atrás, tira 2, laça, tira 2, laça, tira 2. Mais uma vez. Uma corrente, pula a correntinha de base, no próximo, um ponto alto duplo. Laça, tira 2, laça, tira 2, laça, deixa eu ajeitar aqui meu fio que escapou, laça, tira 2. Então, percebam que, ó, a gente tá crescendo
esse tapete. Então, aqui a gente começou o motivo no espaçamento, lembra que eu falei pra vocês? Aqui começa o motivo, na primeira correntinha que a gente faz o espaçamento. Então, a gente teve aqui, ó, um meio ponto alto, uma correntinha pra pular, 2 pontos altos, sempre com a correntinha no meio pra dar intervalo nesses pontos. E aí, aqui a gente teve 3 pontos altos duplos. Agora, a gente vai voltar. A gente vai fazer pra lá, voltando o que a gente fez aqui. Então, agora a gente vai fazer 2 pontos altos, sempre com a correntinha no meio pulando, e um meio ponto alto. Vamos juntos, só pra vocês entenderem a lógica. Então, agora aqui, uma correntinha pra pular a correntinha de base. Na próxima, a gente vai fazer um ponto alto. Então, laça uma vez só o ponto alto. Não esquece de pular a correntinha de base, tá, gente? Então, aqui um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pula a correntinha de base, no próximo, outro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pula uma corrente de base, no próximo, meio ponto alto. Então, a gente tira as 3 laçadas de uma vez, ó. Aí, uma correntinha de espaçamento e a gente tá montando, ó. Ó como a gente tá montando. Agora, a gente vai entrar nesse pedaço aqui, que pro meio do trabalho, ele não é com 3 pontos baixos. Ele é com 5 pontos baixos. Um na sequência do outro. Então, o que que a gente faz agora aqui, ó? A gente fez a nossa correntinha de intervalo. Nós vamos pular a correntinha de intervalo, né? Aqui de base. E os próximos 5 pontos, a gente vai fazer ponto baixo nas correntinhas de base, ó. São 5 pontos baixos que a gente faz na correntinha de base, sem pular nenhuma agora, tá? Ó, já fiz 4 e já fiz 5. Olha aqui. Esse aqui é um motivo pela metade, né? Porque o motivo ele é completo, mas é esse tanto aqui que a gente leva, ó, a partir desta correntinha, porque aqui a finalização vai ter finalização no fim do tapete. A partir dessa correntinha de intervalo. É isso aqui, ó, que é o motivo que a gente vai fazer o tempo inteiro, tá? Então, agora, nós vamos repetir isso aqui nessa carreira, a partir dessa correntinha de espaço. Vamos lá? A gente vai repetindo, vai ficar fácil, e depois qualquer coisa é só vocês voltarem o vídeo. Vamos fazer mais um motivo inteirinho juntos, ó. Então, finalizei aqui os 5 pontos baixos, eu vou fazer uma correntinha de intervalo, vou pular um ponto de base, no próximo, que agora eu vou começar a subir, eu faço meio ponto alto, lembrando que meio ponto alto tira as 3 laçadas de uma vez. Uma correntinha de espaçamento, pula uma de base, no próximo a gente vai fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pula uma de base, no próximo um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pula de base, só que agora no próximo, por 3 vezes, a gente vai fazer ponto alto duplo. Então, já começa que eu dou 2 laçadas na minha agulha antes de introduzir lá na correntinha. E aí, a gente laça, tira 2, laça, tira 2, laça, tira 2. Uma corrente de intervalo, repete, pula de base, ponto alto duplo, esqueci de dar a laçada. Laça, tira 2, laça, tira 2, laça, tira 2. Deixa eu puxar meu fio aqui, que senão ele fica enroscando. Mais uma vez o ponto alto duplo, uma correntinha de espaço, pula uma de base e vamos lá. Laça, tira 2. Laça, tira 2 e laça, tira 2. Já fizemos aqui, ó, chegamos no auge da altura do nosso motivo. Agora, a gente começa a descer, fazendo o inverso, uma correntinha de espaçamento, pula uma de base e agora um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pula uma de base, mais uma vez, um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pula uma de base, meio ponto alto, tirando as 3 de uma vez. Uma correntinha de espaçamento, pula uma de base e agora 5 pontos baixos na sequência, sem pular nenhuma correntinha de base. 3, 4, 5. Olha aqui, ó. Vamos ver como é que isso tá ficando. Ó, percebam que a gente já tá fazendo, ó, o nosso desenho. Essa carreira, ela vai ser inteira assim, até chegar ali no final, que a gente vai fazer
menos aqui, ó, que vai ficar com 3 lá também, fica 3 aqui, 3 lá, mas aí a gente finaliza junto. Agora, eu vou terminar essa carreira porque é repeteco. Então, aqui, ó, vai começar tudo de novo. Vocês terminaram os 5 pontos baixos, igual aqui? Vai começar de novo. Uma correntinha de intervalo, pula uma de base, meio ponto alto. Uma correntinha de intervalo, pula uma de base, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto duplo, uma correntinha, um ponto alto duplo, uma correntinha, um ponto alto duplo, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, meio ponto alto, uma correntinha, 5 pontos baixos. Então, ó, esta sequência de subida e descida aqui, lembrando que sempre nós vamos ter correntinhas de intervalo pulando uma correntinha de base, a gente começa com correntinha e a gente termina com correntinha, esse desenho, né, antes de entrar nos 5 pontos baixos. Estes pontos aqui serão um meio ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos duplos, 2 pontos altos, um meio ponto alto, depois os 5 pontos baixos. Essa sequência vai até chegar lá no final, tá bom? Eu volto com vocês lá no finzinho da carreira. Repitam o processo até aí. Se tiver dúvida, volta um pouquinho esse vídeo para repetir esse motivo junto comigo, tá bom? Só para o vídeo não ficar cansativo. Vou chegar lá no final e volto com vocês. Ó, cheguei no final da carreira aqui, ó. Então, eu terminei o meu último motivo, né? Eu fui até o meio ponto alto e fiz a minha correntinha de espaçamento. Então, ó, eu fiz a minha correntinha, vou pular uma correntinha de base, aí na próxima eu vou fazer 3 pontos baixos na sequência um do outro. Lembra que eu falei que lá no começo a gente começou com 3 pontos baixos e a gente ia finalizar com 3 pontos baixos, ó? É isso mesmo, ó. 3 pontos baixos aqui. E aqui no comecinho a gente também começou com 3 pontos baixos. E é isso. Aí agora, a gente vai virar aqui o nosso trabalho. A gente vai fazer, ó, 3 correntinhas para virar, para dar a altura de um ponto alto, tá? Se o seu ponto alto tem 2 correntinhas de altura, o que você já tá acostumado aí, tá bom? Então, vamos lá. Vira o trabalho, ó, já virei o meu trabalho. Agora, essa carreira, aliás, as 2 próximas carreiras, elas são idênticas e muito simples. A gente vai fazer ponto alto sobre cada ponto de base. Como essa carreira a gente tem uns intervalos, então eu vou fazer o primeiro motivo aqui com vocês, ó. Então, a gente virou, então essas 3 correntinhas correspondem ao ponto alto em cima desse primeiro ponto. No próximo aqui, um ponto alto. Sem nenhuma correntinha de intervalo, sem pular nenhum ponto de base, ó, ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto. Aí, nas correntinhas, ó, de intervalo que a gente vai fazer também ponto alto. Eu vou pegar dentro da alça, eu nem vou pegar na correntinha. Aí, ó, ponto sobre o meio ponto alto, sempre, aqui agora sempre ponto alto. Dentro do espaçamento de correntinha, mais um ponto alto. Aí, aqui, ó, cheguei no primeiro ponto alto, vamos fazer outro ponto alto em cima dele. Na corrente de espaçamento, um ponto alto. Em cima do outro ponto alto, um ponto alto. Sem nenhum segredo, gente. Eu tô fazendo com vocês aqui só pra não dizer que eu não fiz, ó. Ponto sobre ponto. Quando você tem o ponto pronto, você coloca aqui na cabeça do ponto. E quando a correntinha de intervalo, você pode dar laçada dentro do espaço. Ó, mas aqui é ponto alto a carreira inteira. Ó, ponto sobre ponto. Eu vou fazer até o final desse motivo, ó, mas não tem segredo. Tô fazendo para vocês terem aí e não terem dúvidas desta carreira. A próxima é idêntica, ponto alto sobre ponto alto, porque aí não vai nem ter esses intervalos de correntinha. Então, próxima carreira vai ser ponto alto sobre ponto alto. Tô finalizando aqui, ó, o primeiro motivo. Cheguei aqui, inclusive, ó, no meio ponto alto. Tô fazendo um ponto alto em cima dele. Aí, a minha última correntinha de espaçamento, um ponto alto. Cheguei naquelas 5 correntinhas, 5 correntinhas não, desculpem, 5 pontos baixos que a gente fez entre um motivo e outro na sequência, né? Ó, mesmo nelas, são 5 pontos altos.
Fiz a última correntinha. E aí, aqui, ó, começaria tudo de novo, né? Ó, tá vendo? Começaria tudo de novo, né? Então, não tem segredo, a gente vai fazer assim a carreira inteira. É ponto alto sobre ponto de base. Nos intervalos, um ponto alto também, pode laçar por dentro do buraco. E a gente vai assim até o final. Chegando aqui no final, você vai subir 3 correntinhas de novo, virar o trabalho e vai voltar uma carreira inteira de ponto alto também. E aí vai ser mais fácil, porque vai ser ponto sobre ponto. A gente vai voltar e vai fazer ponto sobre ponto. Um ponto para cada ponto, um ponto alto para cada ponto alto de base, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira, fazer essa subida, voltar outra carreira. Eu vou chegar aqui com vocês ao final da segunda carreira de pontos altos, porque realmente não tem segredo, tá bom? Faz aí que eu vou fazendo aqui. Ó, eu vim só finalizar aqui com vocês e fazer a virada para não ficar dúvida, ó. Então, cheguei aqui no final, fiz o último meio ponto alto, fiz o último ponto, né, o último ponto alto em cima do meio ponto alto, o ponto na última correntinha de intervalo, aí aqui são aquelas 3 iniciais. Mas como a gente tem 2 pontos e uma correntinha, eu vim fazer com vocês para não restar dúvida. Então, ó, não esqueçam que aqui nesse final são 3 pontos altos também, tá? Então, aqui a gente tem 2 pontos bem visíveis, porque a gente fez 2 pontos baixos, mas a gente tem um aqui que é aquela correntinha que a gente fez pra virar, então não pode esquecer dela, ó. Tá vendo? A alcinha dessa correntinha, pra gente ter o ponto alto feito pra dar a quantidade certa. E agora aqui, gente, não tem segredo. 3 correntinhas pra subir, ou 2 se o seu ponto alto tiver altura de 2 correntinhas. E aqui a gente vai voltar fazendo, né, essas correntinhas estão em cima deste primeiro ponto alto, equivalem a ele. Aí, a gente vai a partir do próximo, ponto sobre ponto. Essa carreira é mais fácil que a outra ainda, porque não tem segredo. É ponto sobre ponto até o final. Então, eu vou voltar só no final. Vai ficando assim, ó. Ó, já fiz aqui, ó, já fui até o final da carreira, ó. Ele parece que vai embabadando, não se preocupem com isso, que ele ajusta no decorrer. Aí, agora, só pra gente entender, deixa eu puxar o fio aqui pra não perder, eu trouxe aqui o tapete pra gente analisar juntos o seguinte, ó. Percebam que os motivos, deixa eu afastar um pouquinho pra vocês enxergarem melhor, ó. Percebam que os motivos, eles são intercalados, tá vendo, ó? Eles são intercalados. Para isso acontecer, a gente vai começar agora uma sequência repetida dos pontos, tá? Só que a gente vai ter que fazer esse desenho intercalar. E para ele intercalar, a gente tem que começar o motivo também, ó, pela metade. Vocês percebem aqui, ó? Aqui a gente fez ele desde o início, o motivo completo, né? Que foi a primeira carreira que a gente fez o motivo completo. Agora, a gente vai ter que começar essa carreira aqui, ó, que ela faz a partir do meio, né? Então, vocês lembram aqui, ó, vamos analisar o motivo inteiro? Vocês lembram que a gente tem aqui, né, ó, na metade do motivo, a gente tem 3 pontos altos duplos. E a gente vai começar por esse ponto alto duplo do meio. Só que a gente vai começar dele para diminuir, ó, percebam, a gente começa, é que esse ponto aqui, ó, tá escondido, porque a gente abraçou aqui, né, a alcinha desse ponto para fazer aqui a base, mas aqui tem um ponto alto duplo, então a gente vai começar, ó, um ponto alto duplo, mais um ponto alto duplo, um ponto alto, meio ponto alto, correntinha, 5 pontos altos, 5 pontos baixos, tá? Então, essa sequência aqui, a gente vai começar, vai fazer ali agora, eu vou fazer junto com vocês, para começar depois tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo, que é uma sequência. A diferença é que aqui agora a gente começou o trabalho, lembra? Por esta carreira, então a gente fez só uma dessa daqui, aí a gente já fez as 2 de pontos altos, aí agora a gente vai começar essa daqui, ó, né? Do maior aqui, do meio do nosso motivo, né? Diminuindo, a gente vai fazer essa carreira, a gente vai voltar, outra carreira é igualzinha. Vocês vão ver, a gente vai fazer juntos. Depois repete as 2 carreiras de ponto alto e assim a gente vai. Só tô explicando que agora a gente vai começar para vocês entenderem e se localizarem, a gente vai fazer aqui agora, então, metade desse motivo, começando pelo ponto central aqui, que é um ponto alto duplo. Como o ponto alto agora é duplo, então, ao invés de 3 correntinhas, eu vou fazer 4 correntinhas, ó, 1, 2, 3, 4, deixa eu aproximar mais aqui,
Acho que para vocês enxergarem é melhor. Tá? Então, eu fiz aqui 4 correntinhas que equivalem a um ponto alto duplo em cima desse primeiro ponto alto aqui, o último. Então, vou virar o meu trabalho e vamos trabalhar na sequência aqui agora. Então, lembrando como é que tava lá. Então, esse aqui equivale a um ponto alto duplo. Eu vou fazer uma correntinha que é aquela de separação, lembra? Vou pular o ponto de base e aí eu tô diminuindo. Então, eu vou fazer um ponto alto agora. Se aquele foi um ponto alto duplo... Ah, desculpem, é o do meio, lembra? São 3 pontos altos duplos. A gente pegou o ponto alto duplo do meio, então eu ainda tenho mais um ponto alto duplo para fazer, ó. Então, eu dou 2 laçadas aqui, porque o próximo ainda é alto duplo. Então, eu pulo o ponto de base, venho no próximo e faço aqui, ó, mais um ponto alto duplo. Laça, tira 2, laça, tira 2, laça, tira 2. Uma correntinha para intervalo, pulo um ponto de base e aí sim, eu venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha de intervalo, pulo um de base, outro ponto alto, uma correntinha de intervalo, pulo um ponto de base, um meio ponto alto, uma correntinha de intervalo, pulo um ponto de base e aí eu venho para iniciar os meus pontos baixos. Lembrando que aqui são 5 pontos baixos. 3, 4, 5. Igualzinho a gente fez lá atrás, sem pular nenhuma carreira, ó, tá? Então, aqui, ó, depois o desenho fica mais claro quando a gente fizer a outra carreira. Mas, ó, eu comecei aqui o motivo diminuindo. Aqui, onde seria a cabeça do motivo, eu fiz os 5 pontos baixos. E aí, agora a gente continua fazendo o motivo inteiro, tá? A gente vai repetir agora, ó, isso aqui tudinho desde o começo. Igualzinho a gente fez naquela outra carreira. Então, uma correntinha, pula, né, para dar espaçamento, pula um ponto de base, meio ponto alto, no próximo ponto. Uma correntinha de espaçamento, pula um de base, um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pula um de base, outro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, cheguei agora nos pontos altos duplos, que são 3. Pulo um de base, venho no próximo, laça, tira 2, laça, tira 2, laça, tira 2. Uma corrente de intervalo, pula um, outro ponto alto duplo. Uma corrente de intervalo, pula um. E o terceiro ponto alto duplo. Uma corrente de intervalo, pula um ponto de base, um ponto alto, pula uma corrente de intervalo, pula um ponto de base, mais um ponto alto, uma corrente de intervalo, pula um ponto de base, meio ponto alto, acho que essa sequência vocês já gravaram, uma correntinha de intervalo e pula um de base, 5 pontos baixos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Ok? Ele vai ficando, ó, desse jeito. Ó, percebam. Aqui a gente fez metadinha, aqui a gente já fez completo, ó. Deixa eu afastar pra ver melhor. Ó, tá vendo? Ele sai, ó. Tá vendo, ó? Ele já sai, já tá começando a formar o desenho. Quando a gente fizer a próxima carreira, isso aqui vai ficar muito mais evidente, tá? Então, a gente vai assim até o final da carreira. Eu vou voltar quando a gente estiver aqui nesse final, porque aqui a gente também vai fazer metade. Então, só que aqui a gente vai fazer ao contrário. A gente vai ter feito aqueles 5 pontos baixos aqui e a gente vai fazer crescendo a abertura. A gente começou, né, com ele alto, diminuiu, agora a gente vai crescer para finalizar ele aqui. Então, eu volto só para finalizar com vocês, mas aqui, ó, é repeteco até o final da carreira. Faz aí e eu já volto. Ó, cheguei aqui no final. Aí, agora, eu fiz os 5 pontos baixos, agora, para finalizar, a gente tem que intercalar, né, ó. Então, agora, eu vou fazer metade do motivo, só que abrindo. Então, vamos lá. Fiz os 5 pontos baixos, uma correntinha, pula um, meio ponto alto, uma correntinha de intervalo, pula um ponto alto, aliás, uma corrente de intervalo, pula um, outro ponto alto, uma corrente de intervalo, pula um. E aí, eu faço meu primeiro, deixa eu soltar meu fio, meu primeiro ponto alto duplo,
uma corrente de intervalo, e aí, aqui no último, eu vou pular aqui, e aqui na última correntinha daquelas 3 que eu subi, eu vou laçar pra fazer, não tinha dado 2 laçadas, pra fazer o meu outro ponto alto duplo, porque são 2 nesses meio motivos que a gente tá fazendo, ó. Reparem aqui, ó. Tá vendo? Ó. Como ficou tudo intercaladinho. Agora, a próxima corrente é repeteco, exatamente repeteco. Próxima carreira, aliás, é exatamente repeteco dessa última carreira que a gente acabou de fazer. Então, aqui, ó, eu vou subir outro ponto alto duplo, então, são 4 correntes. Viro meu trabalho. Faço uma correntinha que vai ser intervalo, né? Pra pular esse próximo intervalo. Aí, eu vou fazer mais um ponto alto duplo em cima desse ponto alto duplo. Venho aqui, faço ele, uma correntinha de intervalo, pulo esse outro intervalo, ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha de intervalo, meio ponto, não, é ponto alto ainda, né? Ponto alto em cima de ponto alto, repetindo, gente, exatamente repetindo tudo que eu fiz embaixo. Olha o ponto de baixo e repete. Correntinha de intervalo, meio ponto alto em cima do meio ponto alto. Peraí, que eu coloquei no lugar errado. Aqui, meio ponto alto. Uma correntinha de intervalo. E aí, vai ser ponto baixo em cima de ponto baixo, ó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, vamos indo, ó, repetindo a carreira de baixo. Vou fazer um pouco mais rápido, tá? Mas repetindo aqui a carreira de baixo, ó. Ficou assim. Como está ficando, na verdade, né? O desenho vai se formando, ó. Só para vocês perceberem que o desenho vai se formando. Lembrando que a gente começou pela metade aqui, porque depois a gente volta. Ó, vocês estão vendo? Então, ó, essa corrente, ela é exatamente repeteco da parte de baixo. Então, você olha o que tem na carreira de baixo e repete. Então, quando chegar aqui no final, ó, eu nem vou voltar com vocês porque não preciso, ó. Vai chegar aqui no final, vai repetir a carreira de baixo. Então, depois que terminou os 5 pontos baixos, uma correntinha de intervalo, meio ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, ponto alto duplo, uma correntinha, ponto alto duplo na terceira corrente, na quarta corrente aqui desde a base, lembra? Na dúvida, se depois do ponto alto, depois que vocês executarem aqui o ponto alto duplo, pula uma corrente e faz na próxima, tá? Não deixem de fazer o ponto alto duplo aqui, ó. Eu volto pra gente subir depois a outra carreira, que também eu vou subir com vocês só o comecinho, porque não há necessidade. O que que vai ser? 3 pontos altos e voltar ponto alto sobre ponto alto, igualzinho a gente fez aqui. Nós vamos fazer de novo 2 carreiras de ponto alto depois. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou até agilizar esse trabalho aqui, ó. Eu vou finalizar essa carreira como eu ensinei pra vocês. Já vou fazer as 2 carreiras seguintes de ponto alto, tá? Pra gente voltar com ele um pouquinho maior, pra vocês verem como é que fica. E aí, começar outra carreira juntos, tá? Você também pode fazer aí. Gente, finalizei aqui, ó, então eu terminei aquela carreira, voltei uma carreira só de ponto alto e mais uma carreira só de ponto alto, ó, tá vendo? Eu vou aproximar para vocês verem aqui, ó, tá? 2 carreiras de ponto alto, terminei aqui. Agora, a gente vai começar tudo de novo, então não preciso gravar com vocês porque é só voltar o vídeo. A gente começa a partir daqui. 3 pontos baixos, eu vou fazer a viradinha ali com vocês. 3 pontos baixos, aí começa tudo de novo, tá? Tudo outra vez. Aí 2 carreiras de pontos altos, aí começa essa daqui desse jeito, igualzinho, ó, desse jeitinho, igualzinho. Agora é só fazendo repeteco, eu já vou falar pra vocês por quantas carreiras que vocês vão fazer isso daqui. Eu vou fazer essa viradinha aqui só com vocês, tá? Porque essa viradinha a gente não fez sozinho ainda desse comecinho aqui, né? A gente só fez na correntinha. E aí, é só o que eu vou fazer com vocês. E aí, depois eu vou falar quantas carreiras vocês vão subir pra gente se encontrar pra finalizar. Ó, então agora, a gente vai começar aqui
Vocês lembram que aqui a gente fez 3 pontos baixos para começar a fazer o motivo. Então, uma correntinha só para virar o trabalho, porque equivale a um ponto baixo, tá? Então, uma correntinha que equivale a um ponto baixo nesse primeiro ponto. Então, no próximo ponto, a gente faz outro ponto baixo e no próximo ponto, outro ponto baixo, porque a gente começou o motivo inteiro. Então, uma correntinha de espaço, pulo de base, meio ponto alto. Ó, vou fazer esse motivo com vocês. Uma correntinha, vou até fazer mais rápido. Pulo de base, um ponto alto. Uma correntinha, pula o de base, outro ponto alto. Ó, e assim vai, tá? Eu nem vou finalizar ele inteiro, porque não tem segredo mais aqui, tá? Já tô repetindo, tô sendo repetitiva. Que a gente começou de novo isso daqui, ó, tá? E aí, a gente vai fazer isso. Então, o que vocês vão fazer agora, ó? Só que vocês estão fazendo a carreira de baixo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, começou aqui, vai fazer essa até o final, vai chegar lá no final, vai repetir tudo que fez na de baixo. Então, olha na de baixo, vai repetir tudo de novo. Então, 3 pontos baixos, tudo de novo, repetindo. Igual a gente fez aqui, que a gente repetiu, igualzinho, repetindo. Depois, vai fazer 2 carreiras de pontos altos, e aí começa de novo, repetir a partir daqui, ó. Começando no ponto alto duplo, outro ponto alto duplo, começa essa daqui. Então, agora é só repeteco de tudo isso daqui que a gente já fez. Se tiver dúvida, é só voltar o vídeo, tá bom? Vocês vão fazer, vamos contar as carreiras, porque a receita aqui da revista manda fazer 33 carreiras. Mas vamos contar junto? Eu vou afastar um pouquinho pra gente ver se é isso mesmo. Ó, lembrando que aqui a gente começou aqui, certo? Porque a gente vai fazer isso depois juntos. Então, ó, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, tá? Então, vocês vão fazer 33 carreiras, que a última vai ser fechando o motivo aqui, ó, tá? Fechando o motivo, vocês vão fazer, vai dar 33 carreiras. E eu vou voltar com vocês pra gente terminar, pra poder fazer esse bico todo, em toda a volta, fazer essa outra parte aqui, e aí a gente faz juntos, tá bom? Quero deixar aqui umas dicas também pra vocês. Eu fiz, né, como eu fiz aquele tapete faz muito tempo, eu não lembro exatamente o fio que eu usei, deve ter sido da receita, tamanho de agulha, enfim. Eu quero deixar uma dica pra vocês aqui, é a seguinte, ó. Nós estamos seguindo a receita, percebam que, deixa eu aproximar, eles falam aqui, ó, né, pra gente fazer meio ponto alto, ponto alto, ponto alto duplo nesses 3 aqui. Percebam que o trabalho vai ficar bom porque ele assenta tudo, mas vocês percebem que tem uma folga aqui, ó. A gente talvez não precisasse fazer esse ponto alto duplo. Eu acho, ó, eu estou exatamente no ponto alto duplo aqui, ó, deixa eu ver. Um ponto alongado, um ponto alto alongado, acho que daria certo, ó. Deixa eu ver. Eu não quero confundir a cabeça de quem não sabe, tá? Se você é iniciante no crochê, faz exatamente como a gente tá falando aí a receita, tá? Mas se você não é iniciante, entende o que eu tô falando? Ó, vamos substituir o alto duplo por um ponto alto alongado. Deixa eu ver como é que ele fica. Olha, pode ser que ele fique um pouquinho melhor. Tá? Então, fica só como dica, você pode testar, porque também depende muito da tensão de ponto de cada um, tá? Ó, pode ser que ele fique um pouquinho melhor. Não sei se dá muita diferença na altura, mas eu acho que ele fica um pouquinho melhor. Ele fica menos puxado, tá bom? Então, pode substituir esses 3 aqui. Mas se você não é... como eu falei, se você é iniciante, então não faça isso. Segue a receita aí e faz normal do jeito que eu ensinei, tá bom? O ponto alto alongado, pra quem quiser saber, ó, é só uma laçada só, como se fosse um ponto alto mesmo, só que na hora de tirar aqui, ó, você tira 1 primeiro, ó. Tira 1, depois você tira 2 e 2. Tá? Você dá uma alongadinha nele, ó. Ele fica mais altinho que o outro, mas não tão alto quanto um ponto alto duplo. Fica a dica, tá bom? Então, a gente se vê lá na frente. Lembrem-se, 33 carreiras a partir dessa, contando 1, 2, 3, aqui, né, 4, 5, 6, 7, assim vai. Se quiserem contar por aqui, que é mais fácil, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim vai. 33 carreiras.
Vou finalizar a segunda parte do motivo. E aí, a gente volta pra continuar juntos, tá bom? Pessoal, eu voltei aqui um pouquinho antes da hora que eu, do momento que eu falei que voltaria, porque eu quero dar 2 dicas pra vocês. Então, eu vim mostrar pra vocês perceberem a diferença e verem o que vocês acham. Eu preferi com ponto alto alongado e não com os pontos altos duplos. Percebam que, vou até aproximar um pouquinho, ó, o ponto alto duplo, ó, ele fica um pouquinho curvado, porque na minha opinião, ele sobra um pouquinho, né? É a receita original, é como está na revista, mas ele sobra um pouquinho. Aqui, ó, percebam que ele fica mais arrumadinho, né? Então, assim, eu trouxe aqui que eu queria que vocês olhassem, né? E aí vocês podem fazer a comparação de vocês, ó. Toda essa carreira eu fiz assim, ó. Então, tá vendo? Ele fica diferente, tá? E outra coisa que eu vim falar é o seguinte, ó. Eu cheguei aqui agora, né, toda vez que pra gente saber como iniciar a carreira, toda vez que a gente termina aquela sequência de 2 carreiras de pontos altos, para eu saber como é que eu vou começar, eu tenho que olhar o motivo que eu fiz embaixo. Então, ó, se aqui eu fiz um motivo inteiro, então significa que agora nessa carreira eu vou começar pelo meio motivo, pela metade. Então, aqui eu tenho que subir pode subir com 4 correntinhas, porque independente de você estar usando o ponto alto duplo ou o ponto alto alongado, 4 correntinhas é o ideal aqui, mas então aí eu vou lembrar que eu vou subir, se eu fiz o motivo inteiro aqui, a próxima eu vou fazer um motivo da metade pro final, né? E assim, da mesma maneira, quando eu tiver terminado esta carreira aqui, eu vou olhar aqui e falar, bom, se eu comecei com meio motivo, então na próxima eu tenho que começar com o motivo inteiro, que significa que eu tenho que começar com 3 pontos baixos. E assim sucessivamente, até a gente chegar lá na 33ª carreira. Terminei aqui a minha peça até onde nós combinamos, ó. Eu vim até a 33ª carreira, a gente vai contar juntos, mas ó, nem cabe na câmera. Olha que lindo que tá ficando esse trabalho. Olha, gente, ele fica todo desenhado, super lindo, mas a gente vai contar juntos aqui, ó, a quantidade de carreiras. Só pra dizer, eu continuei fazendo aqui, no lugar do ponto alto duplo, eu segui usando o ponto alto alongado, tá? Eu não mexi aqui, como eu falei, eu não voltei pra mexer aqui, mas, ó, eu achei que, comparando aqui, ó, que esses aqui ficam, eu achei muito alto pro trecho que a gente tem, tá vendo? Os outros não, ó, percebam. Então, eu segui usando assim, tá? Só pra vocês saberem o ponto que eu usei. Vamos contar junto aqui, ó. Então, ó, carreiras, tá? Quantidade de carreiras. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, que eu falei pra vocês subirem até a 33ª carreira. Lembrando aqui, ó, no cantinho do trabalho, sempre intercalando os motivos, então a carreira que começa com meio motivo, na próxima o motivo começa inteiro, meio motivo, motivo inteiro, meio motivo, motivo inteiro, sempre assim, até terminar aqui, ó, com um motivo inteiro. Isso é o que dá esse desenho aqui, ó, entendeu? Intercalando aqui esses motivos, tá? Ó, é isso que faz intercalar. E para falar um detalhe para vocês aqui, ó. Embora esse trabalho seja um trabalho feito de carreiras de ida e volta, sempre tem um lado que fica o lado mais bonito, o lado que a gente fala do lado do direito. Eu vou aproximar aqui para vocês tentarem analisar e vocês vão fazer essa análise no trabalho de vocês, tá vendo, ó? Esse daqui, ó, é o lado que a gente terminou, ó. Pra mim, ele me parece mais o lado do direito, porque eu vejo mais pontos terminadinhos do lado do direito, ó. Tá vendo? Mas não é que esse outro lado não fique bonito, tá vendo? Parece até que forma um desenho diferente aqui, ó. Ele faz umas ranhuras, ó. Vocês estão percebendo? Ó. Tá vendo aqui, ó? Faz até umas ranhuras, assim, ó, de onde a gente pega o ponto. Então, a gente precisa escolher o lado que a gente quer deixar do lado direito pra fazer essa carreira agora já de ponto alto, porque fica mais bonito, que daí a última carreira de ponto alto, ela fica virada pro lado que a gente
quer usar o nosso trabalho como lado direito, tá? Então, escolham aí o lado que vocês vão utilizar para fazer o lado direito, e aí vocês façam no sentido. Se vocês já tiverem no sentido do lado que vocês querem, ok. Se não, é só cortar o fio, inverter o trabalho e começar de novo e fazer a carreira de ponto alto normalmente, tá? Eu vou ver o lado que eu vou escolher aqui, depois eu conto pra vocês. Eu escolhi fazer desse outro lado aqui, ó, porque eu acho que a ranhura ficou mais bonita, o desenho, tá vendo, ó? Eu quero que esse lado seja o lado direito, porque a ranhura ficou... Ó, eu vou virar. Olha a diferença. Que os pontos estão assentados, ó. E aqui formou as ranhuras. Eu prefiro... Bati até no celular. Eu prefiro este lado. Eu quero essas ranhuras aqui aparecendo, ó, no meu tapete. Isso significa que eu não vou precisar, no meu caso, eu não preciso cortar o fio, tá? O fio tá aqui, eu não preciso, por quê? Porque eu vou virar aqui, ó, e eu vou seguir fazendo minha carreira de pontos altos, e aí, ó, o trabalho vai ficar, a parte de ponto alto vai ficar justamente do lado das ranhuras. Então, pra mim, deu ok, tá bom? Se vocês quiserem seguir comigo, então, não cortem o fio e já segue fazendo tua carreira de pontos altos. Quando chegar lá no final, eu volto com vocês. Prontinho, ó, já terminei aqui a minha carreira de pontos altos, ó, como ela dá o desenho já no trabalho, né? Já finalizei aqui. Como eu falei, eu escolhi aquele lado que faz a ranhura, né? Então, por causa disso, eu já vou cortar o fio aqui, de qualquer maneira, né? Que a gente tem que terminar lá o outro lado. Como eu escolhi esse lado, a hora que a gente for fazer a carreira de ponto alto aqui, eu vou ter que cortar o fio. Se eu tivesse continuado lá, cortado o fio lá, invertido o trabalho, eu não precisaria cortar o fio aqui. Isso, deixa eu deixar uma coisa muito clara, tá? Isso porque eu sou chata, eu quero que as duas carreiras últimas de ponto alto fiquem com o direito pra frente. Só pra vocês verem aqui, ó, o direito do ponto, a diferença pro avesso, tá vendo? Mas eu quero deixar claro que... tá? Isso sou eu, porque eu sou chata nesse sentido. Mas esse é um trabalho, como eu falei antes, de carreira de volta. Quando a gente faz um trabalho que a gente faz ele de maneira circular, aí o trabalho ele tem completamente o lado do avesso e o lado do direito, tá? Mas quando você faz um trabalho de carreira de volta, normalmente ele não tem direito e avesso, tá? Ele não tem, porque você faz uma carreira do direito e uma carreira do avesso. Eu é que tô querendo manter isso daqui direitinho do lado do direito. Se você não liga para isso, não precisa cortar o fio. Você já faz aqui, continua como a gente fez. Quando você chegar aqui, que a gente vai fazer juntos agora, você vai seguir essa carreira e voltar no ponto alto, tá? Não precisa ficar com esse corte de fio, se você não se importa com isso, tá bom? Então, ó, terminei aqui. Vou cortar meu fio aqui pra gente ir lá pro outro lado. Deixa esse fio aqui pra depois a gente arrematar. Aí, eu vou virar o trabalho. Aqui, ó, essa carreira, ela vai ser um pouquinho mais difícil da gente trabalhar, primeiro porque a gente tá com ela aqui do avesso, ó, a gente começou o trabalho assim, a gente tá com ela do avesso, e porque, como essas correntinhas foram as correntinhas iniciais, a gente vai ter mais dificuldade de achar a laçada aqui, mas nós vamos achar juntos, eu vou fazer aqui com vocês, tá? Então, ó, vamos lá. Deixa eu aproximar, que fica melhor pra vocês enxergarem. Aqui nessa carreira, a gente não vai fazer nada diferente do que a gente já fez aqui, tá? A gente vai fazer agora essa carreira aqui, ó. Na verdade, não é essa daqui, né? A gente vai fazer essa, ó. Que é repetir a carreira de baixo. Não tem segredo, vocês vêm fazendo isso o tempo inteiro. Então, vocês já sabem. A única dificuldade mesmo é pegar aqui a alcinha certa dentro do ponto, que na verdade nem tem muito certa, a gente vai ter que se organizar para achar. Bom, aqui lembra que a gente tem, ó, os 3 pontos, ó, 1, 2, 3, a gente começa com 3 pontos baixos, então a gente tem que tomar o cuidado, ó, subindo nesse ponto, aqui tem aquela correntinha que a gente virou. Então, a gente coloca a nossa agulha aqui. Aqui você faz da maneira como você costuma fazer, se você dá um nozinho antes e coloca, se você já tem seu jeito, faz do jeito que você faz, tá? Eu puxo aqui, ó, passo esse fio por dentro pra já prender ele e dar uma laçada, tá? É a maneira que eu faço, tá bom? Mas não é... Tem várias maneiras de fazer, por isso que eu falei, se você já é crocheteiro, até porque esse tapete não é pra iniciante, então você faz do seu jeitinho. Aí aqui, ó, percebam, tem os 2 pontos baixos que a gente fez, é o avesso deles, então vamos lá. Mais 2 pontos baixos porque a gente precisa de 3. Ó. Ok. Vai sempre ajeitando, até porque essa primeira carreira é repuxada por causa de ser a primeira carreira mesmo. Eu já tô arrematando esse fio, tá? Tô segurando ele aqui pra já ir prendendo. Aí, a gente tem o intervalo de uma correntinha, ok? A gente coloca dentro do espaço, é mais fácil. Fiz outro ponto.
Ai, gente, esquece esse último ponto. A gente tá repetindo a carreira. Então, aqui, o intervalo de uma correntinha, eu vou replicar o intervalo de uma correntinha. Tô achando que a gente tá fazendo a outra carreira. Ó, intervalo de uma correntinha, fiz uma correntinha de intervalo pra pular esse intervalo. Agora, aqui, eu tenho que fazer um meio ponto alto em cima desse meio ponto alto aqui. Então, eu vou achar aqui, ó, na cabeça desse ponto, pra ele ficar retinho. E vou fazer aqui o meu meio ponto alto, ó. Tá vendo? Deu certo. Uma correntinha de intervalo. Eu vou lá também, ó, na cabeça do ponto. Agora, é ponto alto. Ó, tá dando certo, tá vendo? Sempre vai conferindo, mas dá certo. É só, se você colocar a agulha assim, ó, bem aqui, ó, no finalzinho, ó, na cabeça do ponto, ó, ela entra, tá? Vai com cuidadinho, que daí dá certo, ó. Tá formando, ó, tá vendo? Ó. E assim a gente vai. Deixa eu pôr esse fio pra cá pra não me atrapalhar. Então, mais uma correntinha pra espaço na cabeça do ponto. Aí, aqui a gente já começa, ó, meio ponto alto, 2 pontos altos. Aqui eu tô fazendo, como eu falei pra vocês, eu tô fazendo o ponto alto alongado. Se você estiver fazendo o ponto alto duplo, então, aí aqui já é seu ponto alto duplo. Aí, a gente faz 3 deles, né? Eu preferi fazer o alongado, porque na minha tensão de ponto, do jeito que eu tô fazendo aqui, ficou mais bonito. Mas aí você que decide. Uma outra dica também que eu deixo aqui, dependendo do fio que você estiver usando e até mesmo do ponto, você pode fazer o teste utilizando uma agulha menor, um pouquinho menor, agulha 3. A gente tá com a agulha 3,5, pode ser agulha 3. Eu não testei, tá? Eu confesso que essa agulha eu não testei, eu fiz direto com a 3,5. Ai, enroscou aqui. Eu fiz direto com a 3,5, mas... eu acho que se eu fizer um outro tapete desse, acho que eu testo fazer com a 3. Talvez seja mais difícil trabalhar ali com a agulha, mas eu acho que talvez o trabalho fique mais fechadinho, sabe? Assim, ó, não sei explicar, talvez os pontos mais juntinhos, não sei. É teste, tá? Eu tô falando coisas pra vocês aqui de dicas, tá? Ó, finalizamos o primeiro desenho, fiz aqui o último meio ponto alto, uma correntinha de espaçamento, e aí aqui eu vou colocar 5 pontos baixos. Aqui é mais fácil de localizar, né, ó. É só ir com cuidado que a agulha encaixa, gente. Não tem tanta dificuldade assim. É que a gente não tá enxergando o ponto pelo lado, né, direito dele, mas, ó. Mas percebam que ele vai e fica bonitinho, ó. Tá? Então, aqui não vamos fazer a carreira inteira, né, ó, mas ele fica bem certinho. A gente vai até o final com essa carreira. Chegando lá no final, eu volto aqui com vocês. Fiz aqui, ó, meu último ponto, meus 3 pontinhos baixos. E agora, eu vou cortar meu fio, porque eu quero que ele fique certinho igual o outro. Então, eu vou dar um nozinho aqui, pra depois fazer... Peraí que a minha agulha entrou errado, ó, não deixem isso acontecer. Eu vou dar um nozinho aqui pra depois fazer o arremate dele. Mas... eu vou fazer o ponto, a carreira de ponto alto, na mesma posição. Então, eu vou vir aqui, ó, e eu vou olhar, ó. Este lado aqui é o lado direito, então, eu quero que o lado de cima fique do lado direito também. Então, eu cortei o fio lá daquele lado pra vir aqui, ó. Vou começar daqui. Eu vou amarrar o fio e eu vou subir aqui o trabalho, fazer uma carreira como a gente fez do outro lado, uma carreira de ponto alto, tá? No final dessa carreira eu volto, porque aí a gente vai fazer o biquinho dos dois lados e depois a gente vai conversar sobre a lateral desse tapete. Terminei aqui, ó, a minha carreira. Eu já vou cortar o fio. Por quê? Porque agora eu quero que as duas carreiras fiquem viradas pra cima pra eu fazer o biquinho. Então... eu vou fazer os dois biquinhos no sentido do trabalho, cortando o fio, né? Pra ele poder ficar pro lado direito, igual a gente fez agora. E assim, ó, só pra vocês verem. Então, ó, a parte de cima, tá vendo? Tá com o lado do direito pra cima. E a parte de baixo também tá com o lado do direito pra cima. Mais de perto um pouquinho, ó. Lado do direito, aquele acabamentinho que fica... e a parte de cima também. Era isso que eu queria, tá? Por isso que eu cortei o fio. E deixei aquelas ranhuras, como eu falei pra vocês, que eu escolhi o lado da ranhura e deixei, tá? Então, agora, a gente vai fazer o biquinho. Então, a gente vai fazer o biquinho no comprimento do tapete primeiro. Depois, a gente vai ver como a gente trabalha essa lateral, porque eu vou conversar com vocês sobre ela. Então, tanto faz o lado que você vai pegar...
Pode ser esse daqui mesmo. Vamos começar o biquinho. Amarrar o fio no primeiro ponto e vamos começar o nosso biquinho. Vamos lá. Agora, pra gente fazer esse biquinho, a gente vai trabalhar um biquinho de ponto picô. Então, eu vou vir aqui. Lembra de pegar na última correntinha daquelas que você fez pra subir o ponto, ó. Agarra aqui na última correntinha. Faz a sua laçadinha do jeitinho que você tá acostumado, como eu sempre falo. E faz um ponto baixo, tá? Que é a altura de um ponto baixo aqui. Aliás, você faz uma correntinha para dar altura de um ponto baixo. A partir daqui, você vai fazer, ó, 3 correntinhas. Você vai voltar naquela primeira correntinha que você fez, introduz a agulha, puxa uma laçada e faz um ponto baixo, tá? Fechou um picô. Aí, você vai pular o próximo ponto. No próximo, você vai fazer um ponto baixo. Eu já tô segurando meu fio lá atrás pra ir prendendo ele, tá? Conforme a gente for fazendo, esse picôzinho aqui, ele vai se ajeitando, ó. Vamos lá, de novo. 3 correntinhas, só que agora, a partir de agora, a gente tá com o ponto baixo feito. Então, a gente pega onde, ó? A gente vem aqui, bem de pertinho. Você vai pegar essa e essa laçada, ó. Essas 2 laçadas. É a laçada da cabeça do ponto e uma perninha dele, ó. Dá uma laçada e traz um pontinho pra fazer um ponto baixo. Pula o próximo e fechar o seu picô. Pula o próximo, ponto baixo no outro, ó. De novo, 3 correntinhas, aí você vem aqui no ponto baixo, pega a cabecinha dele e a perninha, ó, os 2 de cima aqui, ó, dá uma laçada, faz um ponto baixo para fechar o seu picô, pula o próximo, no próximo faz um ponto baixo, vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês, 3 correntinhas, entra lá na cabeça do ponto e uma perninha, puxa uma laçada, faz um ponto baixo para fechar esse picô, pula o próximo ponto, um ponto baixo no próximo. Vou fazer um pouquinho mais rápido, mas sigo aqui fazendo com vocês, ó. Pulo o próximo, ponto baixo. Essa carreira inteira vai ser desse jeito, porque a gente tá fazendo o biquinho de acabamento. E nesse lado, no comprimento do tapete, os 2 lados vai ser desse jeito. Ó, ele vai se ajeitando, ó. Vou terminar o motivo inteiro aqui pra gente ver juntos como é que ele fica. Então, a gente vai fazer esse lado todinho. E o lado oposto, né, que é o comprimento do tapete, a gente vai fazer a mesma coisa. Esse picôzinho. Por isso que eu cortei o fio, porque eu queria que ele ficasse todo do mesmo lado, tá? Se eu não tivesse cortado o fio, aqui nessa parte, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui nessa parte, ele ficaria diferente, o desenho dele, porque apareceria esse laço aqui, ó. Ele ficaria praticamente assim, ó. Tá vendo, ó? Aparecia a laçada do ponto, eu queria que ele ficasse assim, ó. Por isso que eu fiz desse jeito. Mas é aquilo que eu já expliquei pra vocês, né? Não tem muito certo e errado. Tem aquilo que fica bonito pra você, porque é um tapete de carreira de ida e volta. Então, se você quiser fazendo ele direto e achar que tá ótimo, tá tudo bem. É a sua identidade no trabalho, né? A identidade do artesão, da artesã no trabalho. Ó, vou parar um pouquinho aqui só pra gente ver como é que tá ficando. Colocar ele na mesa, que a gente sempre enxerga melhor. Ó, ele vai, como a gente tá fazendo um picôzinho, ele vai seguir o desenho do nosso trabalho. Então, ele vai fazer leves ondas aqui, e esse é o nosso objetivo mesmo, a gente não quer acabar com as ondas do tapete, tá? Então, ele vai fazer leves ondas aqui. Então, eu vou fazer isso até chegar no final, não tem segredo, tá? Vou fazer isso até o final, vou fazer todo o comprimento aqui. Vou chegar lá, vou cortar o meu fio. Quando eu chegar aqui no final, ó, deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem, vou afastar um pouquinho, inclusive. Eu vou fazer isso aqui, ó, toda essa extensão do tapete aqui, ó, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, eu vou cortar o meu fio, aí eu vou virar o meu trabalho, eu vou vir pro outro lado, que também tá do direito, o meu ponto. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro lado. Vou amarrar minha linha na última correntinha aqui e vou começar tudo de novo e vou fazer o picô tudo de novo nesse outro
comprimento do tapete, até aqui, aí eu corto o fio. Aí a gente vai conversar sobre a lateral e você decide como é que você vai fazer. Eu vou te dar a opção da franja, que já tem, né? É a opção que a receita original traz. Eu não gosto das franjas e a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, faz aí os seus dois lados com picô. Eu vou continuar o meu aqui e volto com os dois lados prontos pra gente falar das laterais. Terminei aqui, ó, fiz o biquinho de acabamento dos dois lados da minha peça, ó, tá? Nos dois comprimentos, do jeitinho que eu mostrei pra vocês. Cheguei aqui no final da segunda peça, ó. E aí, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essas laterais aqui, ó. O que que acontece? Deixa eu trazer a revista aqui pra vocês entenderem. A revista sugere, como eu falei lá no comecinho, que a gente faça franjas nessas extremidades. Eu não gosto de franjas porque depois que a gente começa a lavar o tapete, principalmente eu que lavo na máquina, essas franjas vão se embolando, vai grudando e vira um nó, então por isso eu não gosto. Se você tem a paciência de cuidar da franja, de pentear ela depois pra desenroscar, eu vou deixar aqui, eu não vou ensinar a fazer, tá bom? Até porque tem muitos vídeos com franja e o modelo que eu tô fazendo não é com franja, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu ajustar a luz, eu não sei se a luz tá boa. Deixa eu só checar aqui se tá legal, que eu quero só mostrar pra vocês como que ele tá encaixado a franja aqui. Só um instante. Mexi na luz e até ajustei o zoom pra tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos ver se não dá brilho. Aqui, ó. Então, percebam que eles fizeram aqui, ó, as franjas. Só pra vocês terem ideia. Deixa eu pegar uma agulha mais fininha aqui pra poder mostrar. Ó, eles fizeram as franjas mais ou menos, ó. Uma carreira de ponto alto, montaram um chumacinho de franja. Outra carreira, que é as duas que juntam dos motivos, são as duas de ponto baixo, outro chumacinho. Outra carreira de ponto alto, outro chumacinho. Vocês estão vendo? Outra de ponto alto, outro chumacinho. Aí, naquelas duas que são abertas, um chumacinho em cada uma, ó. Tá vendo? E assim segue, ó. Um chumacinho para cada ponto alto, ó. Um chumacinho para cada alto, um chumacinho para cada um desses. Assim, eles foram seguindo, ó, tá? É uma sugestão de como tá as franjas deles aqui. A dica que eu sempre dou é para você fazer o trabalho sempre com ele numa plataforma reta, para você vendo se ele tá sentado. Isso vale também para esse biquinho que a gente tá fazendo aqui, ó. Tá vendo? Ó, o trabalho tá aqui na mesa e ele não tá embabadando, não tá fazendo nada disso. Eu vou fazer esse mesmo bico na lateral, só que a gente vai fazer para que ele fique assim, ó, certinho aqui no chão, né? Ele não vai ficar embabadado, ele não vai ficar nada. Então, é assim que eu vou ensinar pra vocês, tá? Eu vou ajustar aqui o foco e aí a gente vai começar juntos, que eu terminei aqui, ó, essa carreira, coloquei o marcador só pra gente poder fazer, a gente vai fazer um lado de cada vez, tá? São duas carreiras em cada lado e a gente vai fazer, cortar o fio, tá? Pra sair sempre do lado direito do nosso trabalho. Eu vou só ajustar aqui o foco e aí a gente começa. Prontinho, ó, foco ajustado, a gente vai trabalhar aqui, mas eu quero dar essa dica de sempre estar com o tapete apoiado nesse momento, porque a gente vai colocar agora pontos altos, mas eu vou ensinar vocês, ele não tem certinho, um aqui, um aqui, um aqui, porque aqui a gente tá com um ponto irregular, a gente vai trabalhar na lateral dos pontos, ó, tá vendo? Então, não tem certinho a quantidade de ponto aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou colocando isso aqui, pra ele ficar assentado, então, por isso é importante que a gente faça e aí apoie o trabalho, ver se ele tá ficando deitadinho certinho, tá? Então, vamos lá, ó. Eu terminei aqui, né, nessa carreira, eu finalizei, fiz meu último picô e o meu ponto baixo no último ponto aqui, tá vendo? No último ponto aqui da carreira aqui de cima, porque eu tava fazendo na lateral. Mas eu não vou cortar a linha neste momento, tá? Nesta carreira não preciso cortar. O que que eu vou fazer, ó? Uma correntinha só pra gente fazer a viradinha e ele ficar bonitinho. No mesmo lugar onde eu fiz esse último ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo, ó. Mais um pontinho baixo. Ó, ele vai ficar dessa maneira, ó. Só pra gente fazer a viradinha, ó, tá? Porque agora a gente vai trabalhar em ponto baixo aqui, ó. Muito bem. Agora aqui, gente, ó, eu vou trabalhando de pertinho com vocês, porque como eu falei, não tem muito lógica. Eu quero colocar os pontos de maneira que eles não embabadem e também não estiquem a peça, sabe? Não repuxem. Então, eu vou colocando. Então, por exemplo, eu fiz nessa primeira aqui, aí aqui a gente tem um ponto alto, ó. Eu vou colocar, ó, eu vou pôr, não no meio do ponto, né? Eu vou na alça que ele deixa, ó, tá vendo? Eu deixo o ponto alto pra cá, enfio aqui, ó, e vou fazer mais um. Ponto baixo. E sempre vai ajeitando pra ver como ele está. Aqui a gente tem aquelas duas carreirinhas de ponto baixo, ó. Eu vou pôr um em cada um, ó.
Um ponto baixo nesse e um ponto baixo nesse. Ó. Aqui, eu não vou pôr direto aqui que vai ficar longe. Essa análise que eu quero que vocês tenham essa percepção do artesão. Aí eu vou colocar aqui ainda, ó, do ladinho, ó. E tudo é teste, tá? Vocês vão fazendo aí, se não tiver dando certo, vocês desfaçam, faz de novo, ó. Eu vou colocar uma nesse buraco. E aí, qual que é o ideal? Que você vai fazendo e colocando assim, ó. Ó, tá ficando retinho, ele não tá embabadando. Vai seguindo, tá? Não tem uma percepção muito, não tem uma contagem muito certa. É percepção aqui, é o olhar do artesão. Cada um vai ter o seu jeitinho, até porque depende da intensidade do teu ponto, a agulha que você tá usando, tá bom? Ó, tá vendo? Percebam que eu tô colocando e olhando a distância. Se eu colocar aqui vai ficar longe, então eu vou colocar aqui, ó. Tô olhando a distância, porque eu quero que os pontinhos, só que eu não quero, vou colocar aqui porque eu não quero que eles fiquem... Aqui, ó, eu não quero que fique... Deixa eu ver se ficou bom. Ó, já não gostei, tá vendo? Ó, perceba aqui, ó, ficou um vão, ó. Ó lá. Não gostei. Tá vendo? É isso que eu quero que vocês vejam. Deixa eu aproximar mais ainda. Ó. Ele tá indo bem, ó. Ok? Só que aí aqui já ficou um vão. Não gostei. Então, vou fazer um antes. Se eu não encontrar um buraco pra fazer aqui certinho, aí eu vou fazer aqui. Mas eu não quero que fique com aquele vão. Mas eu tô querendo fazer aqui, ó. Em algum buraco aqui. Deixa eu ver se dá certo. E aí, depois eu faço aqui. Vamos ver se fica bom. Ó, ficou melhor, tá vendo? Olha lá. É isso aí. Então, é essa percepção que a gente tem que ir tendo pra poder... Ó, aqui já fica um pouquinho mais fácil. Eu coloquei um dentro, eu vou colocar um no ponto mesmo, ó. E o outro lá no outro ponto. Percebam que... Desculpem, percebam que se eu colocar aqui, ó... Aqui direto, vai ficar longe. Então, vou pôr mais um, porque aqui é um ponto alto estendido, ou ponto alto duplo, se vocês estavam trabalhando com ele, entendeu? Então, eu vou colocar aqui, ó. E vai colocando na mesa, pra ver como é que ele tá ficando, tá? Pra ele não embabadar e também pra ele nem embabadar e nem repuxar a peça, tá? Ó, aqui deixa eu ver se dá pra fazer um... Aqui, um no ponto e um na alça de novo. Acho que sim, vamos ver. Ó. Ok. E é esse teste que eu quero que vocês vão fazendo, tá? Que vocês vão colocando os pontos, coloca uns 2 ou 3, e aí coloca na mesa, vê se tá repuxando, se não tá repuxando... Se tá embabadando, se não tá embabadando. E aí também vai do gosto de vocês, como eu falei. Aquele trabalho que eu fiz há 15 anos atrás, eu adorava tapete que embabadava, né? De repente tem alguém aí que goste. Então, aí você vai ter que colocar mais ponto pra ele embabadar, porque esse ponto aqui vai dar a base, ele tá substituindo esse ponto alto aqui, ó. Esse ponto baixo, ele substituiu o alto daqui pra depois a gente vir seguindo aqui com esse picô. Então, é ele que vai dizer se o seu trabalho vai embabadar ou não. Tá? Então, aí você que tem que decidir o que você gosta, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira até chegar lá no final, depois eu mostro pra vocês como é que ficou o meu, e aí a gente volta pra fazer juntos aqui o biquinho, esse picôzinho, tá bom? Ó, cheguei aqui no final, eu fiz o meu último ponto aqui, ó, no ponto alto da outra carreira, só que eu vou, lembra que lá, aqui a gente começou... Com o ponto, a gente continuou fazendo um outro ponto pra fazer essa curvinha aqui, ó, no mesmo ponto que a gente tinha finalizado aqui, deixa eu mostrar assim que fica melhor, ó. No mesmo ponto que a gente tinha finalizado aqui esse picô, a gente fez uma correntinha e fez outro ponto baixo aqui, na curva, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Pra ficar igual esse biquinho, ó. Então, eu fiz o ponto aqui, eu vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar aqui, ó, que eu finalizei aqui, que eu comecei, porque essa carreira eu comecei aqui, ó. Vou fazer mais um ponto aqui, ó, tá? Vou fazer uma correntinha e aí eu vou fazer um ponto baixíssimo, tudo no mesmo buraco, pra ele ficar com o mesmo aspecto que a gente deixou lá, o aspecto da curvinha, tá? Agora eu vou cortar o fio, ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui, ó. Agora é hora de checar, se você achar que embabadou, você tem que tirar ponto.
Ó, o meu não tá levantando, tá vendo? Então, eu vou deixar assim. Ó, o meu não embabadou, então eu vou deixar assim, ó, tá? Aí eu vou cortar o fio, porque aí a gente vai voltar pra cá, pra esse comecinho, pra gente fazer esses pontos picôs desse lado, tá? A gente volta aqui pro começo agora. Eu acho que a gente vai... Eu tô fazendo com vocês essa aula, tá, gente? Por isso que às vezes eu paro pra pensar. Eu não tô seguindo a revista, né? Então, a gente vai fazer juntas aqui. Eu acho que se a gente começar direto aqui, vai ficar um vão esquisito. Então, eu acho que a gente tem que começar nesse ponto baixo da curva aqui, ó. Que é qual? É o ponto baixo que a gente finalizou o picô aqui, ó, tá? Ó, que é o da carreira de cá. Eu acho que é aqui que a gente amarra o nosso fio. Vamos ver se dá certo. Vamos fazer juntas aqui. Deixa eu tirar aqui meu fio que prendeu. Ó, então, cada um amarra do seu jeitinho, aquele jeito que eu venho falando pra vocês, né? Amarrei aqui, neste ponto. Agora, eu vou fazer aqui, ó, o picô. Então, 3 correntinhas, aí eu volto naquela minha correntinha inicial e fecho com um ponto baixo. Onde eu vou prender? No outro, já na sequência, a gente fez a correntinha e fez o outro ponto baixo, lembra? Dentro do mesmo buraco? É nesse que eu acho que tem que ser, vamos ver. Porque aí eu acho que ele vai ficar um pontinho picô de curva, ó, ele tá até apertadinho, mas é aqui que eu quero colocar. Porque se eu não colocar aqui, peraí que minha agulha entrou enroscada, por isso que ela não tá indo, ó. Porque se eu não colocar aqui, gente, eu acho que ele não vai ficar bonito. Ele não vai dar um canto bonito. Deixa eu ver, peraí. É esse aqui, eu tô indo no lugar certo. Ah, aqui é a correntinha, gente, por isso que tava ruim. Aqui, ó, tá? Eu acho que ele tem que ir no pontinho, ele tem que ficar de canto. Vamos ver se dá certo? Ah, eu acho que é isso mesmo, ó. Percebam que aqui ele ficou no cantinho, ó. Ó, porque a hora que a gente começar a trabalhar pra cá, ele vai ficar no cantinho. Eu acho que é isso mesmo. Vamos seguindo pra gente ver como que ele molda. Vamos lá. Agora aqui, a gente vai seguir... Deixa eu ajeitar o fio aqui, só um minutinho. Pronto. Agora aqui, ó, teoricamente, a gente vai eu falo teoricamente porque eu tô construindo junto com vocês. A gente vai seguir como a gente seguiu lá, tá? Fazendo aquele ponto daquele jeitinho, ó. E pulando o próximo de base, fazendo ponto baixo no próximo. Em teoria, tem que dar certo sem embabadar, mas a gente tá construindo juntas, então a gente vai testando. Tanto eu aqui, quanto vocês aí, porque a gente não tá com a mesma quantidade de pontos baixos aqui nessa lateral, lembra? Porque eu ensinei a vocês colocarem os pontos de acordo com o trabalho de vocês aí, se vocês querem babadar, se não querem babadar, é a mesma história. Como eu tô querendo que fique reto aqui o meu tapete, então, eu não quero que ele crie, né, que crie babado. Então, eu vou fazer um pouquinho aqui, ó, junto com vocês. Tô fazendo no mesmo esquema que a gente fez na lateral do comprimento ali do tapete. Eu tô pulando, eu tô fazendo pontinho picô, ó, do mesmo jeitinho que eu ensinei lá no detalhe, só que eu estou pulando um, igual eu pulei lá. Só que lá era ponto alto, aqui é ponto baixo, né? Porque eu quero que ele fique retinho. Vamos ver se vai dar certo. Tá passando um avião aqui no meio da gravação e eu não vou interromper. Não sei se deu pra vocês ouvirem aí. Ó, vou fazer mais uns 2 só pra gente colocar na mesa e juntas a gente perceber se tá ficando bom. Só mais um. E vamos olhar. Porque é assim, fazendo, testando e vendo o que tá dando certo aqui. Ó. Vamos ver. Ajeita, né, o picôzinho. Gente, ó, pra mim, pro meu gosto, tá perfeito. Tá vendo? Ele tá assentado na mesa, ó. Tá assentado, então ele vai assentar, é um tapete que vai assentar no chão, tá? Igualzinho tá aqui, ó, a gente seguiu com ele assentadinho aqui, ele vai assentar ali. Então, não tem problema nenhum. Pra mim, tá ótimo. Pro jeito que eu gosto, tá ótimo, olha. Tá bom? Tô reparando aqui, ó, tô falando com vocês, tô reparando aqui, ó. Deixa eu ver se isso aqui é só de arrumar ou... pode ser que seja de arrumar. Mas, acho que é só de arrumar. Mas esse daqui, se não quiser deixar tanto espaço aqui, ó, dá pra... Lembra que eu prendi no pontinho aqui? Dá pra prender na correntinha mesmo. Ou talvez até no mesmo ponto. Quer ver? Eu acho que eu vou fazer um teste com vocês. Vou dar a possibilidade pra vocês, aí vocês decidam aí, tá bom? Só pra vocês entenderem. Eu gosto quando eu tô fazendo criação, assim, junto... Porque aí vocês têm a oportunidade de aprender também. As minhas aulas, elas são muito assim, viu? Quem já me segue sabe. Eu gosto de ensinar o raciocínio, porque assim vocês vão aprendendo a criar
também, tá? As peças de vocês. Ó, eu vou fechar o meu picô, mas eu vou colocar ele no mesmo lugar onde eu prendi o meu fio aqui. Vamos ver o que acontece. Que aí eu acho que ele vai ficar mais de cantinho. Vamos ver. Deixa eu fazer um outro. Vou fazer uns 3, só pra ver a curva como vai ficar. Aí a gente decide como é que quer fazer. Aí pulo o próximo. Não precisa se preocupar se vai dar certo lá no final, porque às vezes não dá por uma correntinha, aí você pula ela e prende na outra, sabe? Esse ajuste dá pra fazer. Deixa eu fazer só mais uma pra ver a curvinha, como é que vai ficar. Porque precisa também ver se por conta dessa curva ele não vai embabadar. Mas eu acho que não. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó. Tá vendo? Aí ele ficou mais aqui, ó. Eu acho que ficou melhor. Ele fez mais uma curvinha, não ficou com aquele buraco aqui, tá? Então, o bico, o primeiro biquinho aqui, eu prendi no mesmo lugar onde eu amarrei o fio. No mesmo buraquinho, que foi da carreira anterior, inclusive, tá? Volta o vídeo aí direitinho e vê como é que eu fiz. Mas eu prendi no mesmo buraquinho, que eu achei que a curvinha ficou melhor, ó. Porque esse tapete nosso aqui, ó, ele faz o desenho e o picô segue o desenho, tá vendo? Ó, ele faz a ondinha, aí eu achei que ficou melhor, ó, porque ele fez a ondinha e fez a curva. Agora aqui a gente vai trabalhar ele mais retinho. Ele vai ter uma ondulaçãozinha aqui também, porque a gente tem né, a ondulação do próprio motivo. Aqui é mais reto e aqui ele faz uma ondinha leve. Só que não é tão... marcante a onda igual aqui, né? Que é o comprimento do trabalho. Então, ela é mais delicada aqui. Então, ó, eu vou seguir fazendo do jeito que a gente tava fazendo, antes de eu desmanchar aqui, que eu só fui ver esse cantinho, achei que ficou melhor assim. Se você achou melhor do outro jeito, por isso que eu não vou cortar o vídeo, tá? Se você achou melhor do outro jeito, que ele começa retinho aqui, fica aquele vão, faz daquele jeito. Eu prefiro ir desse jeito, tá? Então, eu vou fazer aqui e eu volto lá no finzinho pra gente simular, ficar igual aqui, tá? Mas aqui, ó, agora a gente segue igual a gente tava fazendo. Seguindo aqui, ó, fazendo o picô, 3 correntinhas. Pega nas 2 laçadinhas aqui, fecha o seu picô com ponto baixo, pula o próximo e prende no outro. Vamos assim até o final e eu volto pra fechar a carreira com vocês pra gente deixar o mais parecido possível aqui, tá bom? Faz aí que eu faço aqui. Ó, prontinho. Já fiz toda aqui a minha lateral. Percebam que ele ficou, ó, do jeito que eu falei. Deixa eu até afastar um pouquinho, não sei se vai dar pra vocês perceberem. Ó, mas ele ficou todo assentadinho na mesa, do jeitinho que eu queria que ficasse igual aqui, ó. Não embabadou. Tá vendo que eu falei que ele faz a curva, mas é bem leve, não é tão marcada como aqui. Ó, deu tudo certinho. Agora a gente chegou no canto. Vou aproximar pra gente fazer juntos aqui, ó. O canto, o que que acontece aqui, ó? Eu terminei ele, ó, foi certinho, fiz até o último ponto. Se eu cortar o fio aqui, vai ficar aquele buraco que a gente não queria que ficasse do outro lado, então a gente vai fazer igual. Vamos fazer juntos aqui, ó. Eu vou fazer, deixa eu tirar esse fio de trás aqui, ó. Eu vou fazer outro picô, ó, 3 correntinhas. Faço aqui o picô. E agora, eu vou amarrar esse picô, vamos ver se dá certo? Eu vou amarrar esse picô exatamente, ó, onde eu comecei, onde tá assim, ó, o começo desse picô aqui, ó, tá vendo? No mesmo lugar. Vou vir aqui fazer um pontinho baixo. Vou até depois ver se é um baixo ou um baixíssimo, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Olha, eu acho até que é um baixíssimo, hein? Vamos testar. Porque aí ele já finaliza o trabalho e prende ao mesmo tempo. Vamos finalizar com um baixíssimo aqui ao invés do ponto baixo. Então, fiz o picô, venho aqui no ponto de início da outra carreira e vou puxar um baixíssimo, gente, ó. Porque aí ele prende mais, eu tô achando que é isso. É que se eu segurar o fio aqui vai dar pra ver, né? Deixa eu esconder meus fios, pra gente ter noção. E ajeitar o picô da outra carreira. Eu acho que é isso. É desse jeito, ó. Outro lado, eu acho que é assim ele fica melhor, tá? Então, eu fechei com baixíssimo aqui, ó. E assim a gente segue, ó, tá vendo? Tá toda a carreirinha com o picô do mesmo jeitinho, ó. Que bonitinha, nem parece que a gente fez emendas de fios, né? Parece que a gente fez ele direto, ó. Olha que bonitinho. Então, é isso. Então, eu vou cortar o meu fio aqui, tá? Depois eu faço o arremate dele, mas aí deu certo, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai lá pro outro lado da nossa peça. Ó, a gente vai pro outro lado da peça.
Sempre do lado do direito, tá, gente? A hora que vocês estiverem rodando a peça, observem sempre o lado do direito, para vocês não fazerem nenhum bico do avesso, ó. Tem diferença do bico do avesso para o direito, ó. O trabalho fica acabadinho. De novo, avesso, direito, tá? Então, vocês vão sempre trabalhar esses biquinhos, por isso que a gente tá cortando fio, senão a gente não precisava cortar fio, a gente ia direto, ia ficar um lado avesso, um lado direito, tá bom? Aí, agora a gente vai repetir todo o processo que a gente fez do outro lado, inclusive os pontos baixos, tá? Então, volta lá o vídeo, não esqueça de fazer a carreirinha de ponto baixo, aí vai cortar o fio, vai voltar pra cá e vai fazer do jeito que você decidiu fazer esse lado. Então, lembra, se você optou desse lado por fazer esse pontinho aqui no cantinho, eu fiz dos dois jeitos, eu não vou editar o vídeo, eu vou deixar ele lá pra você ver os dois jeitos, e você escolher. Se você quer ele reto aqui, aí fica um vão, ou se você quer fazer esses cantinhos que a gente fez aqui. O vídeo tá lá explicando as duas maneiras, você volta o vídeo pra você fazer igual, tá? Então, você vai assistir de novo o vídeo, desde a parte aqui dos pontos baixos, onde a gente colocou os pontos baixos, chegou no final, cortou o fio, voltou pro começo e fez o nosso bico. Eu vou voltar aqui com o meu trabalho pronto, meu trabalho arrematado, pra mostrar ele no detalhe pra vocês, tá bom? Pessoal, terminei aqui o meu tapete, então vocês estão tendo a oportunidade até de ver a minha mesa de trabalho aqui, porque eu pus ele na mesa e não no chão, eu vou mostrar em detalhes, mas olha como ele ficou lindo. Olha que tapete trabalhado, que coisa linda, os bicos dele, né, do cantinho, olha. Percebam que ele é um tapete que ele assenta no chão. Tá vendo? Ele não ficou ondulado. Olha que coisa mais linda que ficou esse trabalho. Eu vou passar pra vocês aqui a medida dele, o peso, tá? Que ficou aqui na minha tensão de ponto. Lembrando que eu utilizei o fio 6. Ele ficou aqui, ó, no comprimento com 80 centímetros, na largura 50 centímetros e ele tá pesando 400 gramas. Pra ser mais precisa, 399 aqui no meu ponto. Então, ele ficou aqui, ó, uma graça de tapete muito trabalhado, um tapete muito trabalhado, e daqui saem ideias, né? Porque você pode fazer, por exemplo, um americano, né? Você diminui aqui uns 2 motivos, assim, mais ou menos, diminui aqui também. Você pode fazer um americano, fica super bonito. Então, olha, que tapete lindo. Vou subir aqui um pouquinho, mas aqui vai mexer na luz. Olha que tapete lindo. E é isso, então, quero dizer que se você gostou desse trabalho, se você gosta de trabalho mais elaborado, eu quero que vocês aproveitem para, se você até agora não é inscrito no canal, se inscrevam no canal, curte, compartilha com aquela amiga, com aquele grupo de crochê que você tem, para me ajudar pro YouTube entender que esses vídeos são importantes, e aí eu conseguir trazer mais conteúdos como esse para vocês. E me digam nos comentários se vocês gostaram dessa aula, se vocês preferiam que ela fosse uma aula mais passo a passo mesmo, que a gente fizesse todas as carreiras juntas, se preferia que a aula fosse gravada em parte 1, parte 2, para eu saber como é que vocês preferem esse conteúdo, tá bom? Eu agradeço e um beijo, até a próxima aula. Tchau!